E aí pessoal, continuando a nossa série aqui do canal, onde vai continuar a nossa introdução ao cálculo, só que agora a gente vai nos forçar um pouquinho além da conta, com exercícios de mate em 3, ou até mais que mate em 3. Então bora lá. E a gente vai tentar fazer aquela organização dos cheques, capturas e ameaças. Mas de novo, como são exercícios que você precisa dar mate em 3 lances, a gente vai buscar primeiramente os cheques, né? Então aqui a gente tem o cheque de novo, então dama C1 cheque, é o nosso único cheque. Cavalo toma C1, torre toma C1 cheque, torre F1 e aí torre toma F1 mate. No próximo, a gente tem o mate do corredor, torre C1. Só que agora quando ele joga bispo F1, a gente joga cavalo E2 cheque, seguido de rega 1 e aí torre toma F1. Então, os lances ativos que eu citei para vocês na aula anterior, no mate em 2, sempre vão acabar reinando essa primeira parte do cálculo, tá? São os primeiros lances que você precisa fazer, precisa prestar atenção. Então aqui a gente tem dama F1 cheque, seguido de torre por F1, torre por E1 e torre por D1. No próximo, aqui a gente tem um tema de mate do corredor de novo, então torre F8, torre D8 e torre C8. Aqui a gente tem de novo o mate do corredor, bispo controla a casa de H2, então torre por E1, dama por E1 e torre por E1. Tá, esse aqui a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas é para ser tranquilo também, né? Então, se dama B2, ele vai tomar nossa dama, né? E depois de bispo por B2 cheque, rei por B2, a gente não ganhou nada. Mas a gente tem outro cheque aqui. Bispo B2 também não funciona, porque ele vai capturar o nosso bispo. E aí dama por B2, rei por B2, a gente não ganhou nada de novo. Então aqui a gente consegue jogar dama B4 cheque. E agora que ele foi para C2, dama B2. E agora depois de rei D1, dama C1 mate. Certo? Aqui a gente não tem nenhum cheque, mas e as capturas, né? A gente tem uma captura com bispo por H6. E aí ele vai fazer o quê? Ele não tem nenhum cheque bom, porque dama por F2 ele está entregando a dama. E aí se ele capturar nosso bispo de volta, a gente vai jogar dama toma H6 cheque. E aí se rei G8, cavalo G5, que ameaça mate em H7. E aí ele não tem como evitar esse mate. A gente pode jogar bispo H6, H6, cavalo G5. E ainda uma H7 mate. Aqui a gente tem o mate do corredor de novo, torre C1, torre D1 e torre E1. Então aqui, quais são os cheques que a gente tem, né? Então torre 8, dama F8 a gente descarta, né? Porque está entregando a dama. Então depois de torre 8, ele tem algumas opções, né? Se ele jogar rei G7 contra a torre 8, aí a gente joga dama F8 que é mate. Se ele jogar rei F7, dama F8 também é mate. Então ele é meio que obrigado a jogar torre por E8. Só que depois de torre por E8, a gente joga torre toma 8 cheque. E tanto rei F7, tanto rei G7 vão levar dama F8 mate. Né? Então torre 8, torre por E8, dama F8. Certo? Então quais são os cheques que a gente tem aqui? Torre F2 cheque a gente descarta porque está entregando a torre. Então o único cheque que a gente tem aqui é cavalo E3. Depois de cavalo E3, para onde o rei das brancas pode ir, né? Aproveitando que o peão está cravado. Então o rei das brancas pode ir tanto para H1, tanto para G1. Só que depois desses dois lances a gente tem torre B1 cheque, que acaba dando mate, né? E aí depois de torre D1 a gente toma a torre. Então aqui a gente consegue dar mate com torre F8, torre F7 e agora torre por C8. A gente tem aqui mais um tema do mate do corredor. A gente joga bispo G4, depois de F5 a gente toma o peão e aí torre D8. Aqui a gente de novo tem um tema do mate do corredor. Então aqui torre D8 cheque, torre por D8 e torre por F8. De novo mais um tema do mate do corredor. A gente joga dama C7 cheque e agora dama C8 seguido de torre toma C8. Aqui mais um tema do mate do corredor. Dama por F7, dama F8 e torre por F8. Aqui quais são os cheques que a gente tem, né? Aparentemente nenhum, mas quando a gente joga G por F3, a gente abre um ataque descoberto no rei das brancas. Então G por F3 é cheque, bispo G5 ele tem que entregar e aí não tem como evitar mais o mate em G2. Aqui mais um mate do corredor, dama D7 cheque, dama D8 e torre por D8. Aqui a gente pode jogar dama toma E3 cheque, depois de dama E1 e aí dama toma D1, mais um mate do corredor. Mais um mate do corredor, dama C2, seguido de dama C1 e torre toma C1. Aqui a gente joga dama por E6,
E agora tem uma cravada aqui na coluna E. E depois de dama G8, o cavalo não pode tomar porque está cravado. E aí dama por F8 é mate. Aqui a gente tem aquele mate que usa as torres na sétima fileira. Então torre G2, torre H2 e torre de BG2. Aqui a gente tem um tema de destruição. Então aqui a gente pode jogar torre toma G6 cheque. H toma G6, torre toma G6 cheque. E depois de rei H8, a gente dá mate em G7. Então vocês notem que quando a gente faz essa organização no cálculo, é mais fácil de identificar as coisas e você também vê os lances mais forçados, né? Os lances que forçam uma reação. Porque os cheques forçam uma reação porque a gente está atacando o rei, né? Quando a gente captura uma peça, a gente quebra um equilíbrio que tinha ali. Então, ou o cara tem que fazer alguma coisa quando a gente captura alguma peça, né? E a mesma coisa quando a gente ataca uma peça. Então, se a gente ataca uma peça, o cara tem que responder. Então, aqui a gente consegue jogar dama E6, dama E8 e agora dama toma D8. Aqui a gente tem de novo mais um tema do mate do corredor. Só que aí torre H1 cheque, torre por G1, torre F1. Aqui a gente tem mais um tema do mate do corredor. Só que aqui a gente tem dois cheques, né? Bispo H3 ou bispo D3. Se bispo H3 cheque, rei E2. E aqui depois de rei E2 eu não consigo ver um jeito das brancas aqui, das pretas aqui, darem mate aqui no rei das brancas. Porque, por exemplo, depois de bispo G4 cheque, rei D3 e o rei está escapando, né? Então, bispo D3 cheque, eu acho que é a resposta. O branco tem que jogar rei 1 e a gente joga bispo C3 cheque, rei D1 e aí torre G1. E as peças e os bispos controlam todas as casas aqui em volta do rei das brancas. Uma coisa legal também que eu acho que eu posso ter acabado esquecendo de falar é o seguinte: de vocês fazerem esse tipo de exercício de tática, de mate em 2, mate em 3, enfim, qualquer exercício, com tabuleiro físico e ao mesmo tempo também sem mexer as peças, para vocês se forçarem a visualizar a posição na mente de vocês, tá? Então aqui a gente consegue dar mate com F3 cheque, seguido de torre A1 e torre por D1. Então aqui a gente consegue dar mate com torre H1, bispo E4 e torre de H, torre de 8, H2. Aqui o rei das brancas de novo está meio preso, né? Então dama B1, dama C1 e dama F1. Aqui quais são os cheques que a gente tem, né? Então a gente tem cavalo E6. Torre F7 a gente descarta de novo porque está entregando a torre. Aqui depois de cavalo E6, qual é a bomba, né? Se ele joga rei G8 ou rei H8, torre F8 é mate. E aí depois de rei H6, joga torre H1 cheque, seguido de torre por H2. Então aqui, quais são os cheques que a gente tem de novo? Tem dama B6, só que depois de rei H2, a gente não tem esse mate em 3 que a gente está procurando. Mas depois de bispo C5, o branco ele perde, né? Porque depois de rei H2, dama toma H4 a mate. Então aqui a gente tem mais um tema de mate do corredor, com fianqueto, mas aí torre D8. E depois de bispo F8 a gente tem bispo H6 e torre por F8 mate. Então aqui a gente tem o mate do corredor de novo, dama C8, torre C8, torre D8. Aqui dama F4. A gente tem o cheque tanto em F4 quanto em D6, só que em D6, depois de rei G1, a própria dama atrapalha a ida da torre para D1. Né? Então depois de dama F4, torre D1, torre 1. Aqui a gente pode jogar dama E8, dama F8 e dama H8. Aqui mais um tema do mate do corredor, dama F2, dama F1. Jogou C3 aqui. Então aqui a gente tem uma pressão indireta lá no peão de F2. Então depois de cavalo C2, dama F2, dama F1, acaba dando mate. Então aqui a gente consegue usar esse peão de F aqui, jogando dama E8. Agora a gente joga peão, toma cavalo, promovendo a dama. E dama toma F8 mate. Aqui a gente consegue jogar o lance torre toma F8 cheque. Depois de H7, torre de F7 cheque. Não, torre de 1 F7 e aí torre H8 mate. Torre D6, então torre B1 cheque, torre C1 e torre D1. Então os cheques que a gente tem de novo, dama F2, né? Que é o único cheque ok que a gente tem. Então dama F2, rei H1, dama F1, torre por F1. Bispo E2, né? Então aqui a gente tem de novo o mate do corredor com dama F7, dama F8 e torre por F8.
Mais um mate do corredor, dama H8, dama F8, dama E8. Mais um mate do corredor. Isso aqui já foi uma aulinha só sobre mate do corredor, né? Então, dama E7, rei C8, dama E8, torre por E8. Aqui a gente tem o mate porque o rei das brancas está meio exposto nessa diagonal, então bispo C5, bispo D4, bispo E3. Aqui mais um mate do corredor, dama F7, dama F8, torre por F8. Então, dama E8, dama H2, dama H5 e dama F5. Dama D2, cheque, dama B2, cheque e dama B4, cheque. Mais um tema de mate do corredor, depois de torre por E8, torre F8, bispo H7, cheque, torre por F8, mate. E para a gente fechar essa sessão de cálculo com mate em 3, mais um mate do corredor, dama F7, dama F8, torre por F8. Tá? Então a gente fecha essa parte dos exercícios de mate em 3. Então, tentem repetir esse processo dos lances ativos. Então, toda vez que vocês forem pensar numa posição, tentem fazer cheques, capturas, ameaças para você e para o seu adversário também, porque isso vai acabar ajudando muito vocês para organizar tanto cálculo e prestar também atenção no que o adversário quer fazer. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.